ar mais um Resenha de Bandeja, a sua mesa de bar sobre o basquetebol do São Paulo, promovida pelo Arremesso Tricolor, a fonte de informações sobre a bola laranja São Paulina. Estamos aqui em mais um episódio no canal do Resenha Tricolor, dessa vez um episódio triste, porque o São Paulo não vem em um bom momento. Perdemos a final do Super 8, o último programa do Resenha de Bandeja havia sido com o Igor Andrade. Falamos um pouco sobre a disputa, né, da Copa Super 8, o que era a Copa Super 8. Lamentamos também a ausência de alguns jogadores naquela época em uma vitória contra o Patos Basquete. O São Paulo jogou com a base, um contexto totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje no basquetebol do São Paulo. Algumas semanas de mudança e muita coisa realmente mudou na bola laranja do Tricolor Paulista. Eu vou adiantar tudo para vocês, mas inicialmente, né, já vamos comentar aqui sobre a derrota no Super 8. Fomos vencidos pelo Minas na final lá em Belo Horizonte. Eu estava lá, o Arremesso Tricolor foi cobrir em loco. Perdemos para o Minas depois de bater Bauru, depois de bater Caxias, em jogos complicados, volta da Covid, o time reunido novamente, mas ainda assim a gente lutou, porém fomos derrotados na final da Copa Super 8. Para comentar isso, para comentar o retorno no NBB, para comentar o futuro do São Paulo na BCLA, tenho aqui hoje Guilherme Mendes. Então, boa tarde, Guilherme Mendes. Deixa aí seu destaque inicial, é bom tê-lo de volta aqui, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem vai assistir esse episódio do Resenha. Eu acho importante fazer uma linha cronológica do tempo para falar sobre o que está acontecendo. Desde dos casos de Covid, só até o jogo contra o Cerrado, que a gente não sabia, ao menos o time que a gente ia ter para jogar contra o Bauru. E como acabamos dando sorte de ter todos os jogadores de volta e conseguir chegar na final do Super 8. Chegando na final, mas nesse jogo contra o Bauru, na base da superação, o time perdido 17 pontos. Acho que a gente vai falar disso também, sobre esses placares que vem acontecendo no basquete do São Paulo. O time sempre está correndo atrás. Mas, enfim, uma derrota que começa na escalação do técnico Bruno Mortari. Ele escala, a gente fez até um Spaces lá no Twitter falando. Eu cheguei a falar que escalaria o Isaac na 2 nesse jogo. Então o Chamel. Eu retruquei, eu discordei, fomos para escalar o Bennett, porque a gente precisava de defesa. Sim. Então vamos dizer que o Chamel seria a terceira opção e ele escalou o Chamel. Errou feio. Isso fez diferença enorme no começo do jogo. E o time tomou um vareio no primeiro quarto, diante do Minas, e perdeu a final praticamente ali, porque depois o time não perdeu mais nenhum quarto, fez uma reação espetacular, teve a última bola do jogo para ganhar o título e acabou não convertendo. Eu acho que essa derrota na final do Super 8 tá bem mais na conta da comissão técnica do que dos jogadores, porque além desse erro na escalação, erro no primeiro quarto em parar o jogo no momento errado, o time estava tomando uma corrida de mais de 10 pontos quando ele parou o jogo a primeira vez. Não E o Léo Costa enxergou. deu aulas, né, no segundo quarto, quando o São Paulo já reagiu uns 5, 7 pontos, o Léo Costa já parou. E o Minas Não voltou enxergou. melhor. Não enxergou que o Elinho não estava conseguindo marcar o Alexei. Vejamos, eu não defendo que o Coelho deve ser titular de São Paulo, mas tem certas situações que você tem que tentar, tem que usar. Se não está dando certo aqui, tenta, faz alguma coisa. Agora, com o Elinho lesionado, a gente não sabe se ele realmente enxergou isso ou se ele teve que tirar o Elinho porque ele estava lesionado. Porque Realmente. Não tinha é parado para impossível. pensar nisso. E o time melhorou demais a partir do momento que o Coelho entrou e ficou ali marcando o Alexei. E o Bennett foi marcar o Gui Deodato, porque muitos momentos do jogo o Gui Deodato estava sendo marcado pelo Chamel, e a gente sabe Praticamente que aposentou o Chamel, né? o Chamel não consegue. Eu queria falar também sobre o Chamel, que para mim ele já é o primeiro jogador que deve sair do elenco para a próxima temporada, na renovação. Não renovaria o contrato dele, porque infelizmente eu acho que está na hora de uma renovação ali na posição do Chamel. É um jogador que não estava presente no título paulista,
e começa de titular numa final e zera a pontuação. Então eu acho que não vale a pena manter o Chamão por mais um ano, né, com São Paulo. E depois dos jogos desse início da volta do segundo turno, onde o time teve muita dificuldade sem o Elinho, sem o Tairone, quase perdeu para Brasília, não perdeu para Brasília porque eles erraram um passe no último minuto do jogo. Antes tinha, e depois erraram ainda o lance livre, né? Então foi uma vitória praticamente dada pelo adversário, na nossa mão, e uma derrota para o Cerrado, que erro de arbitragem à parte, o time repetiu os mesmos erros defensivos, um time que parece muito cansado, com todo o direito, pelos casos de Covid, pela maratona, mas eu acho que se correr sempre atrás, dificilmente a gente vai conseguir chegar a algum lugar, porque não é sempre que a gente vai conseguir virar. Isso foi provado na final, a gente não conseguiu virar. Isso foi provado contra o Cerrado. E eu acho que o time precisa rever como é que está começando os jogos aí. Parece até que o time se poupa no começo para poder descarregar a energia no final, mas eu acho que isso não dá resultado. Com certeza. Até porque a gente tem que, né, como o Gui já adiantou, fazer essa linha cronológica desde antes, né, do jogo contra Bauru, por conta dos casos de Covid, que a gente também trouxe aqui no último programa do Resenha de Bandeja, principalmente por quê? Porque os jogadores voltaram da Covid no sábado à noite, né? O teste positivo havia sido alguns dias atrás, e o negativo antes do jogo foi no domingo à tarde. E o jogo era no domingo à noite. Então, testaram positivo no domingo à tarde, eles foram para o jogo sem treinar. Não tinham treinado, ficaram uma semana sem treinar, sem se ver. Os jogadores não tiveram nenhum contato com o basquete durante uma semana. Testaram negativo no início do domingo, foram para o jogo domingo à noite, viraram o jogo de 17 pontos. Então, aí já é mais um motivo para o cansaço. Né? Tiveram que correr atrás de um resultado que era praticamente impossível, perdido devido às circunstâncias. Virou, teve uma tranquilidade maior contra Caxias, e ainda assim o Bruno Mortari no último quarto contra Caxias preferiu não poupar os jogadores, mesmo com São Paulo vencendo por 20 pontos, com a vitória praticamente garantida. Teve a torcida pedir Igor e Vitinho, que são duas das joias da base de São Paulo, que estavam no banco naquele jogo, para o Bruno Mortari colocar esses jogadores. Mas o Isaac até chegou a sentir o tornozelo ali no final do período, não aconteceu nada de mais grave, mas o Bruno Mortari preferiu manter Caboclo, preferiu manter o Isaac, o Bennett no último período, quando poderia ter poupado algum desses jogadores. Claro, isso aí não tem importância nenhuma, mas 5 minutos, 8 minutos de descanso para um jogador numa rotina complicada, depois de uma volta, né, de Covid, eu acho que seria importante. Porém, viajamos para Belo Horizonte, e a gente precisa voltar lá atrás. Desse dia final, fora de casa, foi um ponto extremamente importante para o resultado da partida. A torcida do Minas fez a festa, fez realmente um espetáculo lá em Belo Horizonte. Eu estava acompanhando em loco, deu para ver que eles lotaram o ginásio, o Minas colocou o ingresso a menos de R$ 2, então foi importante. E antes disso, a gente tinha perdido para Cerrado e para União Corinthians. Também batemos nessa tecla praticamente durante todos os episódios aí do Resenha de Bandeja. E, por conta dessas derrotas, ficamos com uma campanha inferior ao Minas e não podemos decidir em casa a final. Eu acho que se a gente decidisse no Morumbi, talvez o resultado seria diferente. Mas não tem como, né? Agora a gente já realmente perdeu para o Minas, porém vale a pena citar esses pontos negativos da temporada, porque uma coisa liga a outra. Né? O Gui listou a questão de fazer uma linha cronológica de tudo que acontece no basquete de São Paulo, porque uma coisa está realmente ligada à outra. E dessa vez, os resultados agora contra Brasília e Cerrado, que a gente vai trazer ao longo do programa de hoje, também estão ligados à carga do time durante a final do Super 8. Né? Na final, o time, né, tomou 32-14 no primeiro quarto, tentou correr atrás no segundo, mas o Minas continuava cansando o time, voltou do intervalo no terceiro quarto tentando lutar, e claro, a gente precisa deixar algo claro aqui no Resenha de Bandeja. É um time totalmente de caráter. Luta, a gente sabe que não vai faltar. Não, nunca faltou até agora raça, luta, superação, Só perde de pouco. mas a gente também não pode depender disso todo jogo. Não dá para ficar precisando se superar todo jogo, precisar vencer todo jogo na raça, porque o time não tem competência técnica para começar um primeiro quarto
com destaque, começar o primeiro quarto com eficiência. O São Paulo não vence o primeiro quarto há 6 jogos. Desde o jogo contra o Rio Claro, que foi antes da partida contra o Pato, que a gente inclusive perdeu esse jogo contra o Rio Claro, a gente não vence o primeiro quarto. Perdemos o primeiro quarto contra o Pato, tudo bem, com o time, né, desfalcado devido à Covid, vencemos esse jogo, ok. Vencemos o jogo contra a Bauru, mas perdemos o primeiro quarto. A gente precisou buscar a vitória contra a Bauru, como já alertamos aqui. Contra Caxias, foi um duelo tranquilo? Foi. Porém, também perdemos o primeiro quarto. 30-23. O Caxias fez um baita primeiro quarto. Contra o Minas, perdemos por 32-14. E agora, contra a Brasília, novamente perdemos o primeiro quarto. Contra a Cerrado, perdemos o primeiro quarto. Então, o que acontece que o São Paulo entra tão apático em quadro? O Gui citou um dos possíveis motivos, né? Será que o time está drenando energia para voltar depois no intervalo em um ritmo maior para tentar cansar menos? É uma estratégia? Ou realmente o time não consegue entrar ligado como vem fazendo aí nos últimos períodos? Porque normalmente a gente está tentando buscar toda a vitória no quarto período. E não deu certo contra Minas, havia dado certo contra Bauru, poderia ter dado certo contra Minas. Marquinhos teve a bola do jogo e não acertou. E sobre a bola, para falar sobre a bola, né, o Bennett até no hotel lá, para a gente que estava nos bastidores, ficar fácil de explicar por que o Bennett escolheu o Marquinhos, que é uma bola que normalmente o Marquinhos não erra. Então o Bennett escolheu o Marquinhos naquela bola, poderia ter escolhido o Caboclo, mas no final das contas a gente teve a bola do jogo e não conseguiu. Mas durante aqui o Resenha de Bandeja vamos comentar sobre tudo isso. Qual que é o motivo, né? Um efeito dominó? Será que tem algum problema interno? A gente vai comentar sobre isso. Então, temos muita coisa para falar aqui no Resenha de Bandeja. E para isso, já apresentar novamente Danilo Amaral, que está aqui conosco, mais um episódio. Danilão, boa tarde. Deixa seu destaque inicial, porque a gente tem muita coisa para falar no programa de hoje. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos conectados. O mês de janeiro, né, o 2022 já iniciou aí com 10 jogos, né, sendo 6 no NBB, 3 na BCL, 3 da Copa Super 8 e 1 na BCLA dentro do mês de janeiro. Então são 10 jogos para um elenco que não foi montado para essa rotina de jogos de 10 duelos em 31 dias, menos do que isso. E só para pegar um gancho aqui na sua palavra e na do Guilherme, cara, a gente tem que parar com essas frasinhas de efeito. Foi jogo na raça, venceu na raça, na superação. Pô, para com isso, meu. Desorganização tática total. Preparamento físico tem? Tem, mas não tem elenco, velho. Quem foi que errou lá atrás na construção desse elenco? Desculpa alguns atletas que chegaram durante a competição rodando em si. Eu sei que teve atletas que chegaram no elenco como aposta e não realidade. Mas até quando vale investir em apostas que você pode trazer da base para você complementar o elenco, né? Você tem um Lupa que chegou recentemente, mas quando entrou em quadra não tem o condicionamento físico adequado, não está no mesmo ritmo de jogo Foi dos atletas. preterido pelo Alex Dória, né? Que o Mortari preferiu colocar o Alex Dória no último jogo contra o Cerrado do que o Lupa. Então, assim, é um ativo do começou clube. bem. Começou Sim. bem o jogo e não voltou mais, inacreditável. Começou bem e sumiu. Cara, o que apresenta é que, assim, a comissão técnica do São Paulo está totalmente perdida, está sendo golpeada, facelada e não consegue responder à altura das peças que tem em mãos. Eles acabam inventando jogadas ali durante o jogo, mas assim, é totalmente os atletas que tomam as decisões de quadra, e a comissão técnica na imagem do Bruno Mortari e do seu assistente Enio Vecchio, velho, é simplesmente ali como se fosse um fantoche de braço cruzado, que os caras não conseguem dialogar, não conseguem. Você não consegue ver o dedo dos caras nas jogadas em si durante o duelo na quadra. É assim, é 100% os atletas no ato de superação. E assim, o Lupa chegou no elenco, beleza, um cara de grupo, legal, bacana, mas eu quero ter resultado, velho. Você não consegue entregar esportivamente para o jogo em si. E aí você é o ativo do clube, um investimento, um gasto ali diário, e assim, a comissão técnica não consegue corresponder ao atleta, fazer ele render para o elenco, para o grupo em si. Muito menos nem entrar em quadra, né? É um viajante, fica viajando pelo Brasil, agora tá no Uruguai, e não consegue corresponder em quadra, que é o fator predominante por fazer ele chegar até o São Paulo. Então, assim, são 10 jogos em um mês. A gente, no último episódio, gravou totalmente desmotivado por uma possível final de Super 8. Chegamos na final do Super 8 entre trancos e barrancos. Isso é muito bom deixar alertado, pois é
é um São Paulo totalmente que tem o seu quinteto inicial ali, o melhor, um dos melhores da Liga Nacional de Basquete. Você tem ali Caboclo, Marquinhos, você tem ali o Tairone, você tem o Elinho, e aí fechando ali a quinta posição, você tem o Bennett, às vezes o Chamel, mas assim, o banco você não tem peças no banco. E aí a gente chegou na grande final da Copa Super 8, motivado, feliz, né? Já que a gente chegou, a gente tem que conquistar, visto que essa era a quarta final do São Paulo em competições organizadas pela Liga Nacional de Basquete, e infelizmente a gente bateu de novo na trave com o vice-campeonato, e de novo, o Léo Costa, que é um famoso conhecido pelo São Paulo desde a temporada 2020, de dar nó tático no Cláudio Mortari, que já tinha o Bruno Mortari como seu assistente, e como o Enio Vecchio como assistente do Cláudio Mortari. Então, assim, são erros excessivos. Errar uma vez é comum, 2 vezes já é burrice. E isso fica mais do que concretizado nesses últimos jogos do São Paulo, que é um desgaste físico, um despreparo psicológico, emocional de alguns atletas, dando entrevistas que não são um momento leal, positivo para transcender a sua opinião. Tem momentos melhores, um intervalo de 48 horas pós-jogo. Isso é ótimo para você dar o seu posicionamento. E aí, se a gente ficar dando só porrada nos atletas, não é o grande objetivo. Eles são consequência de um trabalho externo, fora a quadra, que acaba aqui trazendo esse resultado, que é o que a gente consegue enxergar nas transmissões ao vivo. Mas aí é um dedo de diretoria, planejamento e comissão técnica, visto que eu acho que aqui é um consenso de todos que estão aqui reunidos aqui nesse episódio, que a comissão técnica do São Paulo está passando por ar puros, e a sua avaliação não é das melhores possíveis nesse momento, visto as peças que tem em mãos, o investimento que tem, que é um top 3, top 4 da Liga Nacional de Basquete, e aí tá devendo esportivamente, que é o essencial. É difícil falar até em mexer, só antes do Gui completar a informação, é difícil até falar em mexer na comissão técnica, porque quando a gente teve a oportunidade de trazer, por exemplo, o Regis Marrelli, a gente seguiu com o Bruno Mortari. Né? Então, hoje, esportivamente, é muito complicado trocar de técnico, só a próxima temporada mesmo. Vai lá, Gui. Eu queria... Ontem eu vi o jogo, estava assistindo o jogo ontem sábado, né? A gente tá gravando no domingo. Ontem sábado, você estava assistindo o jogo da Universidade Concepción e Flamengo, pela Champions League, e ontem, acho que pode, na BCLA, gravaram os tempos. O câmera chegou ali no tempo do Flamengo, e simplesmente no tempo do Flamengo, o Gustavo de Conte desenhou naquele espaço curto. Quanto tempo é um tempo? 3 minutos? Quanto que é? Menos, não é? Você sabe quanto que é um tempo? 1 minuto ou menos. Tem tempo de 30 segundos. Gustavo de Conte desenhou 2 jogadas. Gustavo de Conte desenhou 2 jogadas no tempo. Eu queria que amanhã, segunda-feira, no jogo contra o Nacional... Não, isso se a comissão técnica do São Paulo não pedir para a imprensa ficar de fora, né? Porque foi isso que aconteceu no jogo contra a Brasília. A jornalista do As câmeras gravassem o que acontece. As câmeras gravassem o que acontece. Não, mas se gravar, a gente vai ver o Marquinhos pegando a prancheta e desenhando a jogada, pô. No máximo. Eu já vou adiantar que estive atrás do banco do São Paulo contra o que não via a prancheta em nenhum momento. Já queria adiantar, não via. Eu não sei nem se tinha prancheta. Eu tenho a certeza, né? No caso, eu acho que o jogador não pode pegar a prancheta e desenhar a jogada. Mas se pudesse, eu sinto que o Marquinhos faria isso. Porque a comissão pediu tempo, é ele que vai falar, é ele que faz a rodinha para organizar. Só falta desenhar a jogada, pô. Só completar, eu acho que a gente já não gostava do Cláudio Mortari, mas eu acho que piorou, cara, depois da saída dele. Porque taticamente a gente era um time frágil taticamente, mas pelo menos tinha postura, né, do treinador. Agora o treinador não tem pulso firme para lidar com jogadores de alto escalão. E nem qualidade. Eu já estou aqui para adiantar meu posicionamento. Eu quero e seria prudente a saída da comissão técnica para a próxima temporada. Eu não aguento mais essa comissão técnica. E eu também, se fosse o Enio Vecchio, cara, não que o Enio Vecchio seja o deus do ataque, do treinador, tudo mais, mas o cara que já treinou a seleção brasileira, cara, eu jamais aceitaria ser auxiliar técnico de um estagiário. Cara. Infelizmente, eu acho que não dá mais. A gente não vai pedir a troca imediata, porque sabe que não tem outra opção. Não vai chegar ninguém. Também porque os
deu para perceber que os jogadores estão fechados, né, com o Bruno Mortari. Eu estava olhando no celular aqui porque eu vou trazer para o pessoal um tweet do Tyrone. O Tyrone Ela Pivô foi às redes sociais se manifestar sobre o pedido da torcida e clamava pela saída do Bruno Mortari após a derrota do São Paulo para o Cerrado. Nós, do Arremesso Tricolor, tuitamos que precisaríamos conversar sobre a questão do comando técnico do São Paulo, e diante disso, diante também da reação da torcida, cobrando do Tricolor Paulista uma saída do treinador, não só do treinador, mas uma mudança na comissão técnica, né? Nós também fizemos questão de lembrar que o São Paulo demitiu o analista de desempenho Vitor Hugo Sarvas antes do início da temporada e até hoje não teve uma reposição. Sarvas, que para mim, na minha opinião, é um dos melhores na sua área, que era fundamental para o São Paulo. Tanto que a gente não tem um scout, a gente não acha jogador, como o Corinthians trouxe Jorge Miller, pode ser ali uma boa Fortaleza peça. trouxe o Mãozinha. O Fortaleza trouxe o Mãozinha, o Minas agora trouxe o Darrington Robinson. Então, falta um scout no São Paulo. E a gente... Que já jogou no NBB, hein? Não dava para achar, né? E que foi um jogador que, por mais que tenha feito só 6 jogos aqui, já é considerado um dos principais estrangeiros que já pisaram no Brasil. E o Minas achou, né? Trouxe... São Paulo foi buscar o Lupa no mercado. Nada contra o Lupa. Porra, o Lupa é um cara sensacional. Acho que desse elenco, se eu pudesse fazer amizade com um, eu escolheria o Lupa. Mas é para tomar uma cerveja ali no fim do domingo, pô, não para jogar no São Paulo. E vou trazer Igual o tweet do o Barolo fala, Diegão. Eu queria o Lupa de fala que cunhado, mas para jogar no meu time, não. para tomar uma cerveja ali no fim do dia. Na sexta-feira, pô, depois de uma semana cansativa de trabalho, deve ser ótimo tomar uma cerveja com o Lupa. Mas, pô, e até por ele mesmo, ele com certeza num CBB seria titular e arrasaria, cara, num CBB. Não vale a pena vir para o São Paulo para não ser reserva do Alex Doria. O cara é quarta opção, talvez reserva até do Cauã Raimundo, tem 16 anos. Então, pensando pelo Lupa mesmo, ele tá ali mais pelo elenco, é um jogador muito bom, gente boa, todo mundo gosta, todo torcedor gosta, mas esportivamente falando, taticamente falando, é nulo. E seria muito melhor para ele, muito mais atrativo se ele tivesse ali titular de um São José, de um Osasco. Ele tem bola para jogar em times menores. Aqui no São Paulo realmente não encaixa pelo que a gente precisa. Então, trazendo aqui o tweet do Tyrone, abre aspas. Quando você ganha, eles comemoram e ficam felizes. Quando você perde, todos pensam que sabem a solução. Essa é a principal razão pela qual me mantenho focado em mim e na minha equipe. Nosso time lutou muito esta noite, na partida contra Cerrado, sem eu e o Elinho, que estiveram fora nesse duelo. Mas ainda assim as pessoas culpam nosso treinador e alguns jogadores. É louco, disse o Tyrone em sua conta no Twitter. Claro, passando um panozinho para o treinador Bruno Mortari após tantos pedidos para sua saída, né, feitos pela torcida do São Paulo. O que vocês acham? A gente está vendo o Tyrone se manifestando no Twitter, antes também na partida contra o Minas, depois da derrota, logo após a derrota, o Caboclo deu uma entrevista para o jornalista Matheus Muratori, que estava fazendo seu trabalho, né, credenciado pelo jornal lá de Minas, não salvo engano, é o jornal Super Esportes de Minas Gerais. Fez uma pergunta para o Caboclo respondeu que não foi uma ótima escolha vir para o São Paulo. E já deixando a minha opinião, não errou. Errou talvez pelo momento, não era o momento, obviamente não era o momento certo de falar, que não foi uma boa escolha vir para o São Paulo. Depois de uma derrota do Lorida, numa final do Super 8, mais um vice. Falar aquilo naquele momento foi totalmente, né, errado, o Caboclo pecou no contexto, na ordem cronológica também de reunir as coisas, mas quanto a ser uma ótima escolha, a gente também discorda. É porque o Caboclo é totalmente subutilizado no esquema do São Paulo. Não só isso, ele veio aqui com um salário, prometeram para ele X, deram inicialmente Y e mantiveram Y. Até hoje o Caboclo não recebeu X. E tá assim, ele escolheu. O contrato era de 2 anos e só foi durante o Paulista, 3 meses. Aquela questão toda do Caboclo que ele não jogou contra Flamengo e Cerrado foram questões contratuais. São Paulo ofereceu uma coisa, assinou por outra, e depois o Paulista ia dar outra coisa, mas manteve a primeira coisa. Então, assim, é uma confusão. O Caboclo ainda assim escolheu continuar no São Paulo recebendo menos. Não sei se por falta de oportunidades, por conta de família, questões pessoais, não sei qual foi o motivo da escolha do Bruno, mas ele escolheu receber menos aqui no São Paulo, ter uma posição de influência menor dentro de quadra, porque o Caboclo
muito subutilizado. Eu não sei o que os senhores acham, mas eu já comentei isso, inclusive, no Twitter do Arremesso Tricolor. Você ter uma partida contra Cerrado, em que o São Paulo está atrás do placar e precisa de uma vitória. O São Paulo não tem pivô. Tá jogando com o Alex Doria, que não é também um jogador da posição 5. Já não tem Tyrone, não tem nenhum pivô no elenco, e o Caboclo é o cara para jogar ali dentro. O Caboclo fica 1 de 7 nas bolas de 3 pontos. E 2 de 2 na bola de 2 pontos. Para mim, isso não é admissível. Taticamente, você ter um jogador como o Caboclo e deixar ele ficar 1 de 7 na bola de 3 pontos é jogar o diamante fora. Você tá jogando, pegando um diamante, jogando no lixo, pô. Você tá simplesmente com os jogadores, um dos jogadores mais impactantes do basquete nacional, o líder em tocos, um dos líderes em eficiência. Por mais que o Caboclo não faça box out, não tenha tanta, né, disponibilidade assim para os rebotes, é um dos líderes em rebotes, um dos líderes em pontos, está brigando por MVP, e você deixa um dos seus melhores jogadores chutar 1 de 7 para 3 pontos, quando ele pode dominar ali dentro, é simplesmente um dos jogadores com a maior envergadura do mundo. E ele ficou 1 de 7 de 3 pontos. Então a gente já sabe, desde o Campeonato Paulista, dessa subutilização do Caboclo, e isso foi sendo ampliado agora com o Bruno Mortari. É mais uma questão da comissão técnica. E também passa muito por isso a fala do Caboclo. Na minha opinião, ele não errou na fala. Não foi uma ótima escolha para ele vir para o São Paulo. Isso não tem a ver com escudo, com respeito à camisa, é mais questão de carreira. O cara tinha ofertas da Europa, não veio. Não aceitou, né? Veio para cá. Porém, momento totalmente errado, contexto difícil. Eu acho que isso também já se apazigou, né? Agora o momento é outro, o pessoal já esqueceu. Eu até tinha comentado com ele, pô, a torcida no momento vai achar uma fala complicada, porque realmente foi devido ao momento, mas depois isso vai passar, a poeira vai baixar, porque não foi uma fala tão ofensiva assim como muitos trataram. Porém, agora o Tyrone comentou isso no Twitter abertamente para todo mundo, quem quiser conferir a conta do Tyrone lá no Twitter. Tá essa defesa à sua equipe, a Bruno Mortari, a toda a comissão técnica, então dá para perceber que os jogadores estão fechados com a comissão. O que vocês acham disso? Cara, eu acho que o jogador, cara, um jogador profissional de basquete, ele tem que ter tanto de basquete como outro esporte de alta nível, ele tem que ter um certo nível de discernimento sobre o que ele fala, cara. Pra começar pelo Tyrone, eu acho que briga com a torcida, cara, ele sempre vai perder. Sempre que ele fala da torcida, ele sempre vai sair perdendo. E para mim, o que ele falou, cara, só tem uma interpretação, não pode criticar. Isso não existe, cara. Isso não existe. Não sei se nos outros times que o Tyrone jogou, com exceção do Palmeiras, não existia crítica, ou por ser clubes de cidade, não estou falando que sejam menores, mas que o núcleo é menor, porque não é uma torcida, digamos, nacional, como é a de São Paulo, é simplesmente localizada ali, como eu posso citar o exemplo do Franca. Dificilmente você vai achar alguém em Minas Gerais torcendo para Franca, mas do São Paulo você acha, entendeu? Então eu acho que ele sempre sai perdendo. E o Caboclo, cara, eu concordo com tudo que você falou, cara, mas a partir do momento que ele diz e subvaloriza o nível da liga que ele joga, ele um pouco se contradiz numa atuação igual que ele contra o Cerrado, que foi totalmente apagada. Não estou falando que ele tem que resolver todos os jogos, mas se o nível que ele joga é tão baixo, por que atuações tão ruins? Eu queria, eu É uma queria boa entender, pergunta. será que é baixa motivação? O que acontece? Será que é E passa um pouco tudo também pelo que eu falei, né? A questão da subutilização tática dele. Não é, pô, vamos ser sinceros, o Caboclo não é um jogador importante taticamente para o São Paulo. Normalmente, quando ele pontua, é quando sobra uma bola de 3 para ele, ou quando ele vai na individualidade dele. Mas o São Paulo não utiliza o Caboclo taticamente. O Tyrone, sim, às vezes, como o Marquinhos já gostou de reiterar, o São Paulo tem um ataque leve com o Caboclo e com o Tyrone no garrafão, isso facilita um pouco para os outros três jogadores, seja Marquinhos, seja Bennett, seja Elinho, seja Chamel, tem um ataque mais tranquilo. Porém, o Caboclo, posição de receber uma bola, né, conforme o Marquinhos recebe, de ter uma posição realmente de um jogador do nível dele, eu creio que nunca aconteceu no São Paulo.
Sim, e voltando àquele exemplo que eu dei sobre o jogo de ontem do Flamengo, cara, não consigo não pensar no São Paulo, cara. Porque a gente nunca viu, cara, numa jogada para decidir um quarto, esquece a bola da final do Super 8, foi contra-ataque. O Marquinhos sobrou livre por ocasião. Qual jogada foi trabalhada para o Marquinhos aparecer livre? E Para antes arremessar de dessa três? jogada livre, o São Paulo teve uma jogada de ataque, que era normalmente uma jogada que poderia ter sido desenhada, né? Em, sei lá, plano tático. Uma jogada em momentos finais decisiva. O Marquinhos simplesmente filtrou e tentou uma bandeja e errou. E aí, depois do que Santos errou, outra bola lá contra um ataque, ele tinha acertado uma, o São Paulo teve um ataque para decidir a partida, não matou, e Santos foi totalmente equivocado no contra-ataque, errou. O São Paulo teve mais o contra-ataque, aí sim veio a bola final. E aí vem essa questão, por que a gente não teve uma jogada pré-definida, uma jogada melhor, né, pré-definida para o Marquinhos tentar decidir ali? Ele somente tentou infiltrar e fazer a bandeja. O garrafão do Minas cheio. E é isso, cara. Eu acho que jogador que sempre quando vai fazer uma declaração dessa, ele nunca sai ganhando. E é onde você dá margem para um tipo de cobrança desse, igual eu tô fazendo. Se o nível é tão baixo, por que não resolve? Se não pode criticar o treinador, por que você não vê um plano tático? E é isso. E a fala do Caboclo, né, vai muito além da quadra, né? Ele fala que não foi uma ótima escolha jogar no São Paulo, mas ele não delega bem as palavras se foi uma ótima escolha voltar para o Brasil em si, porque aí você fala que se não foi uma boa escolha jogar no São Paulo, então jogar no Flamengo, jogar no Minas, jogar no Franca seria uma boa opção. Infelizmente, o nível do Bruno Caboclo, quando ele voltou para o Brasil, para o São Paulo era ótimo, mas para o basquete brasileiro, para a seleção brasileira, isso era ruim, porque será que ele iria conseguir manter o mesmo nível jogando? Será que ele iria aumentar a sua eficiência? Iria acrescentar no seu playbook novas jogadas ou não? E o que se vê hoje em quadra é um Caboclo desmotivado, que se perde na condução da bola, na passada das suas pernas com a bola constantemente, isso durante os jogos. É um cara Não evoluiu nada no jogo dele, né? Um cara que, dentro do primeiro tempo dos jogos, ele pontua bem, beleza, marcação legal, toco, rebote, alguns rebotes, ele acaba que se preocupando mais em não fazer falta para não ser injetado do jogo do que jogar coletivamente. Isso passa pela mão da comissão técnica, como que eu posso proteger para o meu principal atleta tecnicamente sobrar em quadra. E jogar no basquete brasileiro, cara, é um grande desafio. Você já trouxe na sua fala, o salário dele chegou na mão do presidente Júlio Casares para ser assinado, renovação com o dobro de salário. A gente vai falar aqui de valores, porque eticamente e também moralmente isso não é interessante, mas o Júlio Casares não quis assinar, utilizou argumentos que o clube estava passando, e ainda assim, quando passando por um momento de dificuldade financeira, que não iria assinar uma certa renovação dobrando o salário dele. E aí sim, acarretando. Vale lembrar, né? Uma renovação que já estava pré-acordada antes. Então não foi algo do pô, quero um dobro de salário. Não do foi dia para isso. noite, Já tinha acordado isso antes. Então, assim, são ações extra-quadras que vão acarretando dentro de quadra. Jogos sem transmissão ao vivo, os Paulo não conseguem ativar o atleta como seu grande aliado para trazer patrocinadores, ativações com NBA School. Então, assim, é o São Paulo que não consegue monetizar e, assim, potencializar a imagem do Caboclo no elenco. Se isso foi nem vendido quadra, nem para fora ele, de quadra. se isso foi vendido para ele quando ele chegou, infelizmente, essas pessoas que afirmaram para ele que iria fazer isso para ele, eu acho que essas pessoas têm que ser as primeiras que ele tem que cobrar internamente e não sair dando palavras e entrevistas. Mas, assim, é o Bruno Caboclo que não está feliz jogando no Brasil, isso é muito claro. Ele é um atleta de nível europeu, quem sabe, conseguir entrar na Liga Espanhola, jogar em um certo Real Madrid da vida, Barcelona da vida, porque ele é um atleta para esse nível. Ele escolheu voltar a jogar no Brasil por causa dos seus familiares, foi campeão paulista. Um dos pesos foi continuar no São Paulo para o NBB por causa do elenco, comissão técnica, então ele se sentiu abraçado, trouxe de volta o Lucas Bebê, seu grande irmão e aliado. Então, assim, Bruno Caboclo hoje não está feliz jogando basquete no Brasil. O nível é fraco, são poucos atletas que conseguem dominar ele no garrafão, marcar ele no garrafão, e ele é um cara que está desmotivado.
O Marquinhos tem que estar o jogo todo cobrando dele posicionamento em quadra, alguma jogada que ele não conseguiu ler bem a leitura para ele conseguir se desmarcar e sobrar. É o Bruno Caboclo que não está feliz e é o Bruno Caboclo que não consegue sobrar, não consegue ser eficiente naquilo que realmente interessa dele e que ele pode entregar. Então, assim, é o Bruno Caboclo que para a próxima temporada, cara, volta para a Europa, volta a ser feliz jogando competições de alto nível para você continuar evoluindo e, assim, quem sabe, seleção brasileira. Mas, assim, eu, como torcedor paulinos, sou muito grato e feliz por ter ele defendendo as nossas cores, mesmo com todos esses picos de relevância e baixo entretenimento. Mas, cara, é isso, velho. É o Bruno Caboclo que falou aquilo que ele pensa e que ele acredita. Fez uma escolha com base em algumas afirmações que não foram concretizadas por diretores, quem sabe, não sei. E agora ele está aí com esse jogo aí que não é muito atraente, né? Porque você sabe que ele pode render ainda mais, né? Então fica aquele arzinho de caboclo, será que ele poderia fazer o si? E aí o si não é interessante. Basta ele fazer o que falou o Guilherme Mendes, cara. Se eu sou melhor da posição, velho, não interessa se a liga não valoriza o meu produto como melhor atleta nacionalmente, ex-NBA, esse clube não valoriza, velho, entra em quadra, irmão, arrebenta, domina a cesta, faz 30 pontos, 10 rebotes, 5 tocos, 10 Esse nível é baixo, o mínimo é ser MVP, né? Então ele caiu nessa controvérsia aí e que só politiza e, de alguma forma, induz a ele manchar a sua imagem, o seu nome no basquete nacional, então no basquete paulista, sendo mais específico. Basta ele, dentro de quadra, mostrar o trabalho. E já começa agora na BSLA, segunda e terça-feira, contra Quincy Nacional, jogando no Uruguai, que é uma competição que ele gosta de jogar, de um nível internacional, com outra exposição, com outro alcance de jogadas, imagens. Então, assim, BSLA é o nível dele, de jogo, de esportivo dentro de quadra. E aí, você viu bem, na primeira janela, o que ele fez, quase triplo-duplo só com tocos. Então, foi ali que ele tem a grande motivação e aliado para ele conseguir vender a imagem dele, o highlights dele, a marca dele, para ele conseguir voar voos maiores na próxima temporada. Então, BSLA aí é o grande aliado do Bruno Caboclo, e agora já o basquete nacional. Você pode ver aí contra o Brasília, contra o Minas. Foi os últimos 5 minutos ali que você viu o Caboclo jogando de alma, que ele é um cara muito frio, né? Um cara muito gelado, que não consegue transcender emoções. E aí são nesses minutos finais aí que ele começou a conquistar o torcedor suplino de outra forma, que é nessa intensidade, nível de intensidade tática, técnica e física que a gente precisa dele em quadra, pois a gente tem um elenco limitado, né? E falando sobre... Vai lá, Gui, vai lá. E aproveitando essa fala do Danilo sobre visibilidade que o clube não traz para o Caboclo, eu acho que queria puxar um pouco a sardinha assim, para o nosso lado, porque realmente, cara, eu acho que nós mesmos damos mais visibilidade ao produto de jogadores do que ao clube, cara. E infelizmente, não é assim que é visto dentro do clube. Se às vezes a gente sair da zona comum e criticar qualquer coisa, a gente ganha uma mensagem como, não reclame depois. Então, ligeiramente amador, algumas ligeiramente seja mais amador. específico, né? Diga nomes, não fica falando, jogando no ventilador merda, que ele vai sair para qualquer um, né? Então, assim, se você não aceita uma opinião controversa sua e você já vai bloqueando pessoas nas mídias sociais, que é um dos caras que era diretor do basquete, que hoje não é mais diretor, segundo ele fala. Se ele fala que ele não é mais diretor, eu acho que ele é voluntário, né? Essa palavra é mais próxima, né? Eu sou um voluntário do projeto. Tem que ter um diálogo com a torcida, né? Acho que o mais essencial em todo projeto, principalmente projetos que estão começando agora, é ter um diálogo com todo mundo, em especial aqueles que não estão tão adaptados ao projeto. Para você valorizar, estão começando a acompanhar agora, aqueles que estão pegando uma fase ruim do time e insistem em acompanhar, ainda não abandonaram. E assim, você xingar, você falar, reclama depois, você falar que o torcedor está errado quando ele critica o quesito tático do time, você cobrar o torcedor que achou ruim sua declaração, não é o caminho. Como o Gui adiantou, você está sempre contra o torcedor, ou indicar que o torcedor não é importante para o projeto, como tem
indicado algumas pessoas, né, esnobando críticas do torcedor, opiniões do torcedor, a forma que o torcedor tem de apoiar, porque assim, o que mantém o São Paulo é a torcida, e isso é no futebol, e no basquete não vai ser diferente. Me explica, me pergunta para qualquer jogador ali, Marquinhos, Caboclo, pode ser qualquer jogador, se eles querem ter um ginásio vazio todo jogo. Não vão querer. Então você desafiar a torcida não é um caminho importante, não é um caminho legal para o projeto. Ainda mais quando você mesmo não estando institucionalmente aliado ao projeto, você ainda, de certa forma, representa a imagem do projeto. Então, às vezes, você fala, por exemplo, eu posso não definir por completo o arremesso tricolor, mas eu preciso ter a certeza de tudo que eu comentar vai ser passado à imagem do arremesso tricolor. Eu tenho ciência disso, a gente tem a convicção, mesmo que eu não represente todo mundo que faça parte do projeto. Eu posso falar uma merda e colocar em xeque tudo que todo mundo construiu. Isso funciona tanto aqui no arremesso, no resenha de bandeja, no resenha tricolor, no São Paulo Basquete, no São Paulo Futebol. Então, todo mundo precisa ter essa noção e convicção de com o que está lidando, por que está lidando, e esse discurso na raça, na superação, quem desacreditou, São Paulino que desacreditou não é São Paulino, se você criticou, você está errado, a gente tá tudo ok, é colocar uma venda nos olhos e falar, ó, é do jeito que a gente quer que você veja, não do jeito que você está vendo. Ditadura. Então esse é o problema. O problema é que o pessoal só quer que a gente elogie toda hora. Só queria completar que é muita responsabilidade dessas pessoas o que acontece na quadra. Por exemplo, eu queria dar um exemplo que a grande parte da solução do que a gente critica do elenco já estava em casa. A nossa rotação ano passado era uma rotação aceitável. Por que não foram oferecidos contratos novos a esses jogadores que, diferente do Renan, do Lucas Mariano, do Jorginho, decidiram sair do clube? Será que se tivesse apresentado um bom plano, será que o Gerson não queria continuar no clube com a saída do Lucas Mariano? Se ele já foi reserva só porque o Lucas Mariano não estava no momento grande. Chega no Gerson, o Lucas Mariano vai sair. Esse ano você vai ser o principal pivô do elenco. Mesmo com a contratação do Tairone. Tá jogando bem no Unifascismo, mas esnobaram. Ao mesmo tempo, um jogador que está sendo bem criticado pelo que fez no último jogo dele no NBB, que é o Jefferson. Não gostava do Jefferson, mas vindo o que nós temos hoje no plantel de São Paulo, é um jogador que pegaria rebote, mataria 2 bolas de 3 por jogo, um jogador que ajudaria muito mais com o Alex Dória. Me criticaram, você me criticou, Guilherme Mendes. Eu avisei, estou desde o começo da temporada defendendo o Jefferson William. Então, a solução para o que a gente tinha estava dentro de casa, entendeu? Tudo bem, os titulares saem, vamos manter os reservas, vamos contratar Caboclo e Tairone. Eu tenho certeza que o nosso garrafão teria bem menos dificuldades. E, cara, o nosso quinteto titular é muito bom. E eu concordo com o fato da gente não precisar jogar com o pivô e isso ajudar o São Paulo em certos momentos, como é ter um garrafão mais leve com Caboclo e Tairone. Da mesma forma que a gente é penalizado em algumas coisas, nós penalizamos em outras também. Porém, quando a gente precisa rodar, isso se torna um fator mais negativo do que positivo. E normalmente, até quando a gente não precisa rodar, né, como foi em alguns casos, principalmente no primeiro quarto ali contra o Minas, quando o Tairone e o Caboclo sofreram muito ali dentro do garrafão, com trocas. O Minas é um time... alertamos no Space, quem acompanhou o arremesso tricolor no Space, no Twitter, nós alertamos. O Minas é um clube, uma equipe, o Léo Costa adora fazer trocas. Adora trocar defensivamente, adora trocar no ataque. O São Paulo não conseguiu consertar isso. Sofreu também nos rebotes, como tem sofrido, é o segundo pior time da liga nos rebotes, só perde para Caxias, né? Antes era o primeiro, acho que até no último episódio, não sei se a gente comentou sobre isso, mas era o primeiro time da liga, o pior time da liga em rebotes, agora é o segundo pior, o que também não muda nada. É uma campanha vergonhosa em questão de rebotes. Rebotes ofensivos praticamente não existe no São Paulo. Defensivo a gente perde muitos, contra a Brasília perdemos, contra Cerrado perdemos, o que dá um ânimo a mais, né? O que não decepciona tanto, é porque quando fomos para a primeira rodada da BCLA, para a primeira janela lá na Argentina, vínhamos de 2 péssimos jogos no Rio Grande do Sul. Vencemos Caxias e perdemos para o União Corinthians. O contexto é igual. Perdemos para Cerrado e vencemos Brasília. E com basquete bem ruim comparado ao que a gente
rendeu depois na BCLA. Então é o que dá uma esperança maior para esses dois jogos. Como disse o Danilo, é um atrativo maior, seja para Caboclo, que quer se provar e precisa de um contrato melhor na próxima temporada. A BCLA é o caminho, fez uma ótima primeira janela, seja para Marquinhos, está muito cansado, dá para perceber que o Marquinhos está muito cansado. Ele jogou contra Bauru, se eu não me engano, uns 40 minutos. Ele estava exausto no fim do jogo, quando a gente fez a entrevista. Depois do jogo contra Caxias, exausto, e ainda assim conseguiu descansar bastante. E o pior Mas de tudo muito isso, qual exausto. que é? Esse desgaste físico, ele é atrelado com lesões, que é o que a gente está sofrendo agora com Elinho e Tairone. Sim. Até quando é importante eu ficar pressionando fisicamente o atleta em quadra jogar 35, 40 minutos. E uma coisa era ter o Jorginho e o Lucas Mariano, que estavam no auge fisicamente, jogarem 40 minutos por jogo. Não lesionaram uma vez sequer na última temporada. Outra coisa é você colocar um cara que jogava 24 do Flamengo para ter 40 minutos de média no São Paulo, porque não tem elenco para completar. Porque quando você tira ele, o time 37 cai. anos. 37 anos. Um Elinho que tem mais de 30 também, porra, não dá. Ele vai cansar. Já tem costume de machucar muito. O Sim. Elinho. Jogador Já tinha que tem lesionado no histórico de lesão. Paulista. E assim, o Elinho para BCLA não deve jogar essa segunda janela. Não jogou os jogos em Brasília. A informação era de dores musculares, mas não temos uma informação concreta sobre o estado atual do Elinho. A expectativa Novamente, né? Sempre era de maquiando as retorno, né? informações. Mas a expectativa era de retorno porque, né, foram alertar. Nós fomos informados de dores musculares. E o Mas se que ele não custa, né? viajou e não jogar, é complicado. O que Quanto custa à chegar questão no do Tairone, Twitter? a repórter lá em Brasília perguntou para o Bruno Mortari, é questão física? Porque o Tairone jogou 12 minutos em Brasília. Perguntaram, é físico? O Mortari balançou a cabeça e disse que não. E aí depois nós descobrimos que o Tairone realmente tinha sentido uma lesão. Não confirmaram, né, qual foi a lesão, a gravidade. Falaram sobre o tendão de Aquiles, mas não é uma informação confirmada, então não tem como a gente trazer aqui. Porém, o Tairone viajou, deve jogar, estava à disposição contra o Cerrado, mesmo assim não foi para a quadra. Mas a gente segue à mercê, né, de saber se ele vai ter minutos, se ele só foi para completar elenco. Não sabemos, não temos a informação, porque o Dória jogou Legal. contra o Cerrado. Vai lá. O que custa o clube chegar no Twitter e digitar? O atleta Tairone estará fora do jogo contra o Cerrado porque sentiu dores musculares. O atleta Elinho Coraza não viajou ao Uruguai porque está com uma lesão grau 1 na coxa. Eu acho que esse tipo de coisa é o básico da comunicação e não existe no São Paulo. E O São depois não Paulo pode fez isso. criticar. Eu vou. Outra coisa que eu não posso confirmar, mas é uma opinião que eu acho que acontece. Desde que aconteceu toda aquela questão do DM do São Paulo no futebol, eles evitam falar de lesão, seja no futebol, seja no basquete, mas a lesão virou um tabu no São Paulo. Quando o Elinho machucou no Paulista, ninguém falou nada. A gente foi atrás da informação, mas o São Paulo nunca postou nada. Virou um tabu, simplesmente virou um tabu. A questão lá do Dr. Sanches, enfim, toda aquela questão vocês devem saber, né? Quem está acompanhando aqui o Resenha de Bandeja deve lembrar dessa questão do futebol. E você lembra que alguns resenhas atrás, você citou o exemplo do Corinthians, que capenga no NBB, e avisou um jogo que o Fuller não iria jogar. Um time que faz 58 pontos no Pato tem mais transparência do que o São Paulo, que está O brigando Corinthians, por todos os títulos. um time que tira foto ali das camisas no vestiário, um time que cria interação com a torcida, um time que transmite os jogos na Twitch, e tá ali 15º com o projeto capengando para continuar. Ótima audiência, por sinal. Ótima audiência, por sinal. Não tem o que falar, cara. O projeto de São Paulo dentro de quadra é muito bom para o que ele é ruim fora. E a gente já comentou isso várias vezes. Vamos bater na tecla até mudar. Eu acho que não vai. Porém, nós temos aí muito trabalho, para tentar mexer algum pauzinho ali para mudar isso aí, cara. Porque a gente vê um Corinthians que ali dentro do São Paulo deveria ser, pô, vamos pelo menos ser melhor que o Corinthians? Estamos conseguindo ser em quadra, esportivamente. Entretenimento, o Corinthians leva. É claro, o mais importante é em quadra, isso eu não tenho dúvidas. Mas quando você tem um atrativo tão grande dentro de quadra e não consegue aproveitar fora, e o Corinthians, quando não tem e consegue, tem algum problema. Bom, antes de entrarmos no assunto BCLA, né, Basketball Champions League Américas, a Libertadores do basquete, precisamos dar um fim
finalizar esse assunto Brasília e Cerrado, essa viagem do São Paulo à capital federal e, claro, comentar também sobre o desempenho individual dos atletas, porque muitas oscilações durante a temporada, então é sempre bom, né, reiterar um pouco sobre a atuação individual dos atletas, tanto porque o Elinho não esteve presente nessa partida, né, nem contra o Brasília, nem contra o Cerrado, e a rotação é um tabu do São Paulo na temporada, e Marquinhos normalmente, né, contribui ali com mais de 20 pontos, porém agora contra Brasília e Cerrado não foi um dos principais destaques, como alertamos também durante todo o episódio, está cansado, visivelmente, né, com problemas fisicamente, está jogando muito tempo, jogou quase 40 minutos contra a Brasília, está sendo exigido demais, então não tem o que falar. É um caso complicado. O Bennett veio bem contra a Brasília e foi mal contra a Cerrado. O Isaac tem mantido, né, uma boa sequência, mas no geral a rotação ainda assim não permite que Marquinhos e Caboclo, principalmente o Marquinhos, tenham um descanso maior. O Caboclo, né, não tem o que reclamar dele contra a Brasília. Fez 24 pontos, jogou os 45 minutos e depois contra a Cerrado, praticamente sumiu em quadra. Então precisamos conversar também sobre essa questão de regularidade, né? O Gui até comentar aqui sobre a regularidade do Bennett. Eu acho que o Isaac hoje, na rotação, é o jogador mais regular. Está batendo bola do perímetro, está conseguindo consolidar seus pontos, mas Chamel, Coelho, Bennett, né, até normalmente o Caboclo, Marquinhos, nos desempenhos mais recentes, tem oscilado bastante. Então, né, passando aqui a pergunta para o Gui, isso é algo que pode nos incomodar bastante durante a temporada, Gui? Com certeza, porque quando o Marquinhos sai do time, infelizmente ninguém faz a dele. E ele é um cara que vem sendo muito sobrecarregado demais. Ele já está começando a refletir no desempenho dele em quadra. Caiu um pouco de produção o Marquinhos. Mas torcedores que estiverem vendo o programa, que comentem nas redes sociais, não mirem para o lado do Marquinhos. Não mirem. Eu já vejo muita gente falando, o Marquinhos isso, o Marquinhos aquilo. Reclamaram que Não, ele errou o game winner contra o Cerrado. Que, não. inclusive, a O gente foi Marquinhos, roubado, né? Porque foi interferência, claro. não, o Marquinhos é um jogador que eu passo pelo mesmo e não é porque é puxação de saco, não. É um cara que não tem que ser criticado mesmo. Porque ninguém faz o que ele faz no elenco. Então, e sobre o Bennett, cara, eu acho que o Bennett só me decepciona, cara, nessa temporada. Porque quando você acha que o Bennett vai, ele não vai. Simplesmente ele fez o que fez contra a Brasília e quando você acha, o cara não entra em quadra. É o cara que, tipo assim, você não consegue ter regularidade. Você não consegue ver o Bennett do ano passado. Pô, o jogo contra a Brasília, ele matando aquelas bolinhas que espírita dele, que a bola tá lá embaixo, de repente ela sobe do nada, cai na A cesta, gente só ganhou o jogo contra a Brasília por causa dele. Fez a bola que levou fazendo a bandeja prorrogação. rápida. Três pontos é a falta, E, bandeja rápida. e o Isaac vem voltando a ter aquele aproveitamento. É importante lembrar que o Isaac, na temporada passada, arremessou 49% para 3. É quase uma média de Santiago Scala, que para mim é o melhor jogador do quesito do basquete nacional. E esse ano já voltando, reiterando as médias dele, já está arremessando 45, que é uma média excepcional, aquela bola ali da zona morta, ele praticamente é fatal. É igual você falou, para mim é um jogador que dá rotação dentre o famoso tiro no escuro que a gente tem no banco, é o jogador que mais vem ajudando o time ofensivamente. Para mim seria a primeira opção vindo do banco. Tá acima de Chamel, tá acima de Coelho e, inclusive, em regularidade está acima do Bennett, mas eu não iria de Isaac titular. Não é uma mudança que eu promoveria. Eu acho que ele é um jogador importante para vir do banco. Inclusive, comentamos sobre o Alex Dória, né, que no último jogo contra o Cerrado começou titular. Ele jogou 15 minutos, teve o maior plus-minus do time, o único plus-minus positivo, ficou com 9 de plus-minus. Claro, às vezes é uma estatística que mente, mas deu para perceber que o Alex Dória iniciou bem. É um jogador que a gente critica bastante, mas agora não teve o que reclamar, né? Ele pegou 4 rebotes, fez 2 pontos e depois desapareceu, não voltou para a E o quadra. time tomando um samba nos rebotes e o Bruno Mortari não voltou ele. Quer dizer, eu Samba do escalo o jogador Sergião. de titular e ele não Sergião que volta. poderia, Ele começa bem e não Sergião que volta. poderia ter sido uma ida do São Paulo. O São Paulo poderia ter pelo menos sondado o Sergião no início da temporada
É um jogador que eu gosto bastante. Nada a ver com o assunto atual, mas é um jogador Análise de mercado. é, faria diferença nesse time. O Paulo, cara, Paulo Lourenço, 28 pontos e 10 rebotes. Simplesmente fez o jogo da vida dele contra o São Paulo. E muito complicada essa questão dos rebotes também. O Kenny Dawkins não foi tão bem ofensivamente, mas deu 8 assistências. Então, o São Paulo teve muitas dificuldades assim. É um jogo que deveria ter fácil, mas no caso, a gente também perdeu para o Cerrado no primeiro turno e agora perdemos novamente no segundo turno. Para finalizar, né, o episódio de hoje, temos que analisar e projetar os jogos na BCLA, porque o São Paulo vai mesmo com todo esse calendário complicado de janeiro, muitas viagens. São Paulo foi para Minas, depois voltou para São Paulo, já foi para Brasília, depois de Brasília voltou para São Paulo e agora já foi para o Uruguai de novo. Isso tudo depois da Covid, então essa ordem cronológica vale a pena a gente citar e dar uma ênfase maior também. Porém, temos que disputar a BCLA. Segunda janela, né, vencemos a primeira janela, passamos com 2 vitórias e nenhuma derrota. Agora temos a janela crucial para definirmos a classificação. É vencer Nacional, estamos classificados. É vencer Nacional e Quinça, estamos quase com a primeira posição, quase garantida. Matematicamente, talvez até garantida, né? Com vitória agora sobre Nacional e Quinça, não tem como mais a gente perder a primeira posição. Porém, não estamos no nosso melhor momento. Mas já ter também. Não estávamos no nosso melhor momento antes da primeira janela. Havíamos perdido para o União Corinthians, vencido o Caxias com uma partida nada animadora. Agora, a mesma coisa, vencemos o Brasília com poder de reação, mas uma partida mais negativa do que positiva, por todo o contexto que a gente sofreu durante a partida toda. E agora, mais uma vez, perdemos para Cerrado, um jogo que não teve nem torcida, né, para o Cerrado, em um jogo que tivemos muitos problemas táticos, em um jogo que tivemos inúmeras decisões controversas do Bruno Mortari, né, do Bruno, filho do Cláudio Mortari, e agora a gente vai para o Uruguai com uma venda nos olhos. Não temos Elinho, muito provavelmente não joga, não tem informação aqui, mas a gente acha que o Elinho não viajou, né, teve vídeos dos treinos, informação só se a gente realmente for buscar, mas não buscamos. O São Paulo não vai informar se o Elinho viajou ou não, a gente só vai descobrir isso mesmo na hora da escalação. Mas tudo indica que não viajou e tudo indica que o Elinho não vai para o jogo. Quem a gente viu viajando foi todo o elenco que estava ali em Brasília disputando o jogo contra o Brasília e Cerrado, mas agora para o Uruguai para enfrentar o Nacional no dia 31 e o Quinça no dia 1, não temos jogadores, né? Não temos o Elinho, temos somente os jogadores que enfrentaram Brasília e Cerrado. Gui, qual que é a sua expectativa para essa segunda janela da BCLA? São Paulo venceu o Quinça por 83-74, o Nacional por 98-73, duas das melhores partidas do São Paulo na temporada, e agora vem novamente em baixa para enfrentar 2 times que, querendo ou não, né, o Quinça foi campeão de uma Copa, não lembro o nome da Copa da Argentina, se você tiver informação para complementar até melhor, mas o Quinça vem embalado com o título nacional, coisa que o São Paulo não conseguiu, foi vencido pelo Minas no Super 8. O Nacional também vem de jogos bons, mas jogos ruins também, é um time que oscila muito, e a gente já havia comentado isso no episódio antecedente à primeira janela, e o Quinça acho que está mais embalado, talvez esteja num momento melhor do que esteve na primeira janela, do que estava na janela lá na Argentina. Então, para você, Gui, qual que é a sua expectativa para esses 2 jogos na BCLA? Você acha que o São Paulo vence os 2? Como que fica? Cara, eu acho que essa janela da BCLA a gente já vai ter uma dificuldade maior, porque o Elinho não deve jogar, né? E o Coelho, por mais que às vezes ele compense E eu não com duvido nada do pontuação Bruno ok, iniciar com o Bennett na 1 agora, tá? Acho que vai ser algo que vai acatar. Bennett por não, mais talvez que Chamel na 2. o Coelho, às vezes, ele contribua bem com pontuação, mas é um jogador que, na armação, ele não cativa ninguém, é um jogador que Sobrecarrega o não Marquinhos, né? consegue, não consegue fazer o time jogar e sobrecarrega o Marquinhos. E eu já acho que o time já sai atrás aí, mas é bom lembrar que, ó, eu posso estar até aqui virando meme nessa frase aqui, o time nacional do Uruguai é muito fraco, cara.
É um time que não deveria competir com o São Paulo. A gente não sabe se no momento que a gente está. E perdeu para o Cerrado, né? É bom lembrar, quase perdeu para o Então, Brasília, que é o lanterna do campeonato. Mas não deveria causar dificuldades para o São Paulo. Eu acho que eles trouxeram 1 ou 2 reforços, não tenho certeza, pelo menos um eu acho que sim, americano, se eu não me engano. Mas continuam perdendo na Liga e Nacional deles. oscilando muito, né, na Liga Uruguaia. Acabaram de perder um clássico em casa. É bom lembrar que o São Paulo não irá jogar na casa do Nacional. O jogo será na Arena Antel, né? Antel Arena, não será na casa do Nacional. E contra a Quimsa, cara, eu acho que é, de novo, o jogo mais difícil dessa janela. A gente não sabe. Eu não vou opinar que o São Paulo não é favorito para esse jogo, porque a gente sempre fala isso, o São Paulo vai lá e acaba ganhando deles. Mas Mas, não é favorito. Acho que nem Quinça nem São Paulo não tem favoritismo. mas eu acho que sem o Elinho já começamos atrás de novo. Vamos ver, cara. É bom lembrar que a Quimsa contratou o Rodney Green, ex-Franca. Não sei se ele está disponível para esse jogo, mas é um jogador que ofensivamente, pelo menos no México, ele é um dos principais jogadores. Tem muito mercado no México. E até, assim, em relação à pontuação, foi bem franca, mas defensivamente ele deve bastante. Vamos ver, cara. Eu acho que o São Paulo ele tem que voltar do lugar classificado, tem que ganhar pelo menos o jogo do Nacional. E se puder, se perder as duas é crise. Não tem para onde correr. Se possível, vencer a 15 também para matar essa janela do São Paulo. Legal, um evento em casa, ver seriado no Morumbi e tal. Mas, cara, eu acho que no momento para o São Paulo é importante priorizar, nem se for 5 dias de descanso, eu acho que já serve. A gente não vai botar o Sub-16 para jogar contra a 15, mas jogar sem responsabilidade, eu acho que já é um descanso, pelo menos mental, para o time jogar o resto da temporada, ter que no meio do segundo turno. Depois do jogo agora contra o 15 no dia 1, já tem jogo dia 5, né? Então, um time que joga dia 1, vai descansar dia 2, vai viajar dia 3, treinar dia 4. Não tem nem tempo para treino, né? Pelo tempo de viagem, pelo tempo de disponibilidade. Joga domingo, joga segunda, os 2 jogos em casa, depois tem uma. Eu acho que gasta tempo viajando, descansando, e às vezes não tem treino, e aí fica complicado. Diegão, eu sei que vai sair um pouco fora do assunto basquete, mas eu estava vendo um podcast que é futebol, mas eu vou usar um exemplo que ele deu. Futebol, é o técnico do Flamengo, se não me engano, Maurício Souza. Ele treinava o time sub-20. Aí ele pegou o time profissional do Flamengo naquelas rodadas finais que o Renato Gaúcho foi demitido. Na opinião dele, ele acha que o time do Flamengo caiu de desempenho no final da passagem do Renato Gaúcho porque o time não treinava. O time ia perdendo aquela ordem tática que tinha no começo. Eu acho que isso pode estar acontecendo com o nosso time também, cara. Porque o nosso time não treina, cara. Não treina. E o papel tático cada vez mais vai caindo. O São Paulo tem treinado mais fora de casa, né? Porque treinou lá em Belo Horizonte, depois chegou em São Paulo, já viajou direto para Brasília, deve ter treinado lá, no ginásio de Brasília, depois treinado para enfrentar o Cerrado, aí voltou agora para São Paulo, não sei se treinou no Morumbi, e já viajou de novo para o Uruguai, treinou lá no Biguá, vai treinar antes do jogo contra o Nacional, e não sei se vai treinar antes do jogo contra o 15, né? Porque é back-to-back, depois vai voltar para São Paulo, vai ter um treino antes do jogo contra o Unifacisa, depois mais outro treino, vai ter mais outro jogo, e o calendário não ajuda o São Paulo. A gente não tem um espaço assim, vai ter 2 dias de descanso, depois 2 dias de treino. A gente não tem uma semana livre. Falar. A gente não tem uma semana, não teve uma semana livre ainda nesse mês. A gente não teve ainda. Isso é bom falar, isso é uma crítica que tem 2 lados, né, para você atacar. O primeiro é a Liga Nacional de Basquete. Qual que é o sentido de eu jogar a Copa Super 8, que é um torneio curto, que se o cara for finalista em 7 dias, ele joga 3 jogos, com a sua recuperação física em menos de 48 horas. O cara joga a Copa Super 8, que o campeão garante uma vaga na próxima BSLA,
mas se eu sou tratado igual as outras equipes que não foram nem classificadas para jogar a Copa Super 8, pois eu já tenho que jogar na segunda-feira, na terça-feira, NBB, segundo turno, eu não tenho nem uns 5 dias de descanso, então assim, você é tratado como o time que foi finalista, mas o time que nem se classificou, vocês dois comungam. E isso vale porque o Cerrado e o Brasília estavam bem melhores fisicamente que o São Paulo. Então você fica numa loucura de jogos onde você não é credenciado por ter um elenco melhor, um investimento melhor na modalidade que você pode potencializar novos amantes e você é tratado como qualquer um. Você foi finalista, beleza. Você perdeu, tranquilo. Você ganhou, beleza. Você joga segunda-feira, se vira, cara. Então, assim, isso é uma crítica de dois lados. Primeiro, a liga que organiza a tabela e o clube que não retrunca para ver se consegue organizar, e o clube que é um erro de planejamento que não montou um elenco adequado, né? Com certeza. É uma via de mão dupla, né? Negativamente. Bom, para a partida contra o Nacional, eu particularmente acredito numa vitória do São Paulo. O Nacional também vem de jogos oscilantes, como eu alertei anteriormente, porém é um time fraco, como o Gui também já adiantou. Tivemos derrota para Cerrado, dificuldades contra a Brasília, isso se passa muito fisicamente, porque são equipes que descansaram 2, 3 semanas, equipes que estavam descansadas, treinando, diferente do São Paulo, não precisaram viajar, então tudo isso conta, não é só ir lá e jogar, a gente precisa analisar todos os contextos para não criticar de maneira Fisiológicos. errônea, a gente precisa considerar tudo, questão de rotação, contexto de viagens, contexto de físico, treinos, então tudo deve ser levado em consideração quando a gente for analisar, seja derrota, seja vitória, mesmo vencendo o Brasília, não foi uma atuação animadora e o time teve que passar ainda por uma prorrogação. Contra Cerrado foi novamente dureza, né? Perdeu na última bola, perdeu no último minuto, teve a chance de levar mais uma vez para a prorrogação, ia levar se a arbitragem não fosse tão caseira, não marcou nada numa bola que deram falta, depois visaram no replay e não marcaram a interferência que tinha sido do Sérgio. Enfim, agora já foi, bola para frente, temos BCLA a caminho, na Antel Arena, que é uma das arenas, se não a arena mais bonita, né, da América do Sul, acho que é a mais moderna da América do Sul, então vai ser um atrativo legal para quem quer um entretenimento, para o São Paulino que quer ver algo nível NBA, teremos ali uma arena, pelo menos nível NBA. Se o jogo vai ser nível NBA, eu já não sei, mas a arena pelo menos é. São Paulo já está treinando no Uruguai, tem feito treinamentos constantes no Clube Biguá, e agora, né, vai enfrentar o Nacional para tentar conquistar pelo menos a classificação ou garantir a liderança para ter uma tranquilidade maior, como já adiantou o Gui, aqui na janela do Morumbi. Expectativa pessoal é de uma vitória e uma derrota. Eu não acredito que São Paulo vença o Quinça dessa vez. Espero errar novamente, porque eu apostei em vitória sobre o Nacional e derrota sobre o Quinça para a janela na Argentina. E o contexto hoje é parecido, né? O São Paulo não está numa fase boa, não encara a BCLA agora, né, com desempenhos recentes positivos, porém a gente sabe que o clube muda, que os jogadores mudam a postura em competições maiores, né? Contra o Minas também mudou uma postura no segundo tempo. Inclusive, né, antes da gente finalizar, eu queria trazer aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores que enviaram aqui no Instagram do Arremesso Tricolor. A maioria perguntou sobre a mesma coisa, mas eu queria agradecer a todo mundo que perguntou aqui, a Isabela, o Galdino, o São Paulo FC do Acre, né, uma página do São Paulo do Acre, a Mariane, o Jones, o Henrique, todo mundo que interagiu aqui com o Arremesso Tricolor no Instagram mandando perguntas aqui para o Resenha de Bandeja. Muitas perguntas sobre o desempenho do São Paulo no primeiro tempo, que é algo que pode vir a incomodar o tricolor paulista agora nessa janela da BCLA. São Paulo não consegue vencer o primeiro quarto, não entra ligado, ritmo muito baixo no primeiro tempo, precisa se superar sempre. A ideia é que isso não aconteça mais a partir de agora, utilizando a BCLA. Mas aqui, algumas perguntas, né, como do Henrique. O que aconteceu com o Tyrone? Tyrone sentiu uma lesão no jogo contra a Brasília, ficou fora do jogo contra o Cerrado. Não sabemos qual é a lesão, se é grave, se ele tem condições de jogo para enfrentar Nacional e 15. O que a gente sabe é que ele não enfrentou o Cerrado, que sofreu uma lesão contra a Brasília. Viajou, está à disposição do Bruno Mortari. Se vai jogar, vamos saber só, né, agora no dia 31 e no dia 1. Se vai ser poupado contra o Nacional e jogar contra o 15, se vai jogar só contra o Nacional, está nas mãos do Bruno Mortari. Outra pergunta também, né, seguindo essa linha
do primeiro tempo. Por que que o São Paulo entra sempre com o corpo mole e depois sofre durante todo o jogo? É uma pergunta que não tem como a gente responder, mas a gente espera que uma solução venha rápido, porque já é algo que a gente tem batido na tecla muitas vezes. Não dá para seguir tentando vencer na raça, na superação, e depois, oba, discurso, raça, superação, é São Paulo é na raça, é a raça uruguai, inventar esses discursos aí, qualquer coisa, puxar qualquer coisa da história de São Paulo para tentar justificar uma vitória que não deveria ter sido dessa forma. Para mim não dá, para mim é uma coisa que não dá para Desorganização acontecer. tática total. E aí é romantizar algo que a gente sabe que está errado. E aí depois quem critica, a gente vai estar na nossa obrigação de criticar e ainda assim a gente está errado. Então, né, vençam, para a gente não precisar criticar e depois ser criticado por estar criticando. Então, a nossa torcida é para que isso mude, porque não dá para continuar entrando sempre desligado do primeiro quarto. Como eu adiantei, o São Paulo não vence um primeiro período a 6 jogos, desde o jogo contra o Pato, tanto contra Bauru, Caxias e Minas no Super 8, esses 2 últimos jogos no NBB, o São Paulo não levou o primeiro quarto nenhuma das ocasiões, e agora, contra a 15 Nacional, a BCLA, não pode dar sopa para o azar. São Paulo precisa entrar ligado. E outra pergunta aqui também: o que o São Paulo precisa para ganhar a BCLA? Difícil, é um torneio complicado, talvez o mais complicado. O São Paulo precisaria, em primeira mão, de rotação, coisa que não tem. Então já sai negativamente ali, comparado ao Flamengo, comparado ao próprio Minas, é um time que não tem rotação. O Minas venceu o São Paulo agora com uma rotação melhor e ainda assim melhorou a rotação para a BCLA e para o segundo turno do NBB. O Flamengo teve o retorno do Luque Martinez, então já é um atrativo maior para a segunda janela. O São Paulo não, o São Paulo segue com o mesmo time, já tinha uma rotação mais fraca do que esses dois times, e agora os dois se reforçaram, o São Paulo se manteve, né, com seus 10, 11 jogadores na rotação. Vamos colocar 10, né, porque o Vitinho poderia ter jogado contra a Brasília, poderia ter jogado contra a Cerrado, quando o São Paulo não tinha armador, e o Bruno não optou. Então a gente meio que descarta, é um jogador que vai fazer parte aí do Sub-18. A última pergunta, ainda seguindo essa linha, a Isabela está preocupada com o desempenho recente e espera que o time tenha primeiro tempos melhores para conseguir vitórias aí na BCLA. Bom, esse foi o Resenha de Bandeja. Eu queria que, inicialmente, né, antes da gente finalizar, perguntar para o Gui e para o Danilo o que eles acham sobre essa questão do primeiro tempo. É muito focado aqui pelos nossos telespectadores que fizeram questão de mandar perguntas sobre essa questão. Vocês acham que tem solução, que é um problema realmente grave, ou que não vai afetar tanto o São Paulo assim na BCLA, se não houver uma resolução maior nessa questão? Eu acho que foco resolveria mais. Falta foco no início do jogo. Talvez por a gente chega mesmo. Afinal a gente chega de todo jeito. Aí entra daquele modo, por achar que sempre no final vai conseguir chegar no placar. Então eu acho que é a romantização da raça da superação, né? Achar que sempre vai conseguir buscar o jogo no intervalo. Ah, estamos perdendo de 15, não tem problema, a gente já tirou Vocês viram a entrevista 17. do Chamel quando ser errado? Oi? Que ele falou? Vocês O viram a quê? entrevista do Chamel quando ser errado? Não me recordo. Não me recordo. Que ele praticamente assim, deu a entender que o time chegaria. Ah, a gente já tirou 17 do Bauru, já tiramos 7 do Caxias, tiramos. Terça-feira nós tiramos o quê? 15 do Brasília. 15, estava 72, não lembro, mas uma vantagem alta do Brasília, acho que foram 14, né? Tiramos 14 do Brasília, 13 pontos em 3 minutos. tirar 12 do Cerrado não vai ser nada. Então dá a entender que também tem um pouco disso. Mas assim, a BSLA é uma competição de outro nível, né? Que você vai encontrar adversários que você não pode achar que você pode buscar o placar, a vantagem que a equipe adversária criou em 3 minutos. E assim, esses inícios de jogo totalmente desqualificado do elenco do São Paulo, isso entrega um problema cerebral muito forte, que é um plano de jogo. Você não tem um plano de jogo claro e eficiente para todos, aonde cada um acredita que pode, dentro de quadra, fazer a jogada, arremessar da onde quer. E aí você não tem um consenso coletivo em busca de um único objetivo. E isso que acontece no São Paulo, que não é de hoje. Aquelas rixinhas, aqueles sintomas de elenco partido.
de elenco que toma a decisão quando quer, que um toca para o outro, que não toca para O o elenco outro. parece ser muito unido fora de quadra, mas dentro ainda bate muita cabeça, né? Então, assim, o E porquê início de jogo é ruim? É porque não tem plano de tático que todos comungam ser importante naquele momento. E aí, como que não tem um plano de jogo tático que todos acreditam que aquilo é a melhor solução, cada um toma a decisão que bem quer. E aí, qual que é o resultado? Você vai para o segundo tempo, tomando chicote nas costas, depois tem que subir a ladeira direto. Sempre subindo a ladeira. E aí, quais são os riscos, né? Desgaste físico, lesões, elenco penalizado por falta de rotação que já tem, mesmo com o elenco cheio, e a consequência final qual que é? A desvalorização do produto que foi campeão paulista esse ano. Foi campeão paulista que estava na fila, que não conquistava um título, chegaram atletas novos, lutaram muito bravamente por diversas negações internas de estrutura, de investimento, enfim, da torcida abraçar ainda mais o basquete. E aí, o que eles construíram lá no início da temporada, eles acabam que perdendo agora por esse plano tático que não existe. só para completar esse comentário do Danilo, 2 pontos. Eu acho que a gente não pode viver nesse mundo também assim, que a gente vai entrar no mundo Júlio Casares, que é o futebol, foi campeão paulista e foi uma merda no resto da temporada. Não, mas fomos campeão paulista. Mas brigou para não cair, fomos campeão paulista. Mas aconteceu, o Cris foi mandado embora, fomos campeão paulista. Então eu acho que a gente tem que valorizar sim o título paulista, mas já foi. A gente que é torcedor valoriza, mas a gente também quer outras coisas além de ser campeão paulista. E sobre o plano tático, queria mandar minha última farpa e ao técnico do Imortado do programa sobre o que eu estou ansioso para saber o que ele preparou para diminuir o impacto do pivô Eric Anderson nesse jogo contra a 15, porque o São Paulo sofreu muito com ele no primeiro jogo. Será que ele tem alguma coisa em mente para poder anular esse jogador? Eu particularmente acho Isso muito difícil. piora se a gente não tiver o Tyrone, né? Enfim, este foi o Resenha de Bandeja, mais uma resenha de bandeja para o torcedor São Paulino fã da Bola Laranja. Antes de finalizar, de puxar aqui os momentos finais, eu queria também deixar um recado sobre o comando técnico do São Paulo, né, que já deu sua farpa aí referente ao Bruno Mortari, e é minha vez. Eu me pergunto, muitas vezes me perguntei lá no Twitter, me perguntei também no Instagram, e não sei se a crítica chega, a gente não tem intenção de humilhar, pedir demissão, a gente não quer ser a página que vai encaminhar a demissão de um treinador ou pedir para o jogador ser reserva, a gente está só fazendo o nosso papel como um perfil que informa, que trabalha, um perfil independente, que a gente não recebe de ninguém, né? Racional, ninguém paga emocional. nossas contas. O nosso dever é com o torcedor. Por quê? Porque a gente criou um vínculo e a gente fez a página, a gente criou tudo isso realmente para arcar um compromisso que a gente teve com o torcedor. Desde o primeiro momento do Arremesso Tricolor, nosso compromisso sempre foi com o torcedor, que é quem nos apoia, é quem nos assiste, é quem nos acompanha, é quem, né, dá valor às nossas opiniões, e nosso dever é informar. Aconteceu tal coisa, a gente informa, o torcedor pede tal opinião, a gente dá, e pelo visto, é unanimidade. Os jogadores querem a manutenção do Mortari, tudo bem, estão no direito deles. Mas eu não vi nenhum torcedor até hoje, quando a gente dá a nossa opinião sobre a comissão técnica, discordar de nós. Isso não quer dizer que nossa verdade é absoluta, que nossa opinião está certa, mas eu quero dizer que a torcida e o Arremesso Tricolor, na posição de nós três aqui, estão do mesmo lado, que é o lado de que o comando técnico do São Paulo não faz render. Então, meu recado é o seguinte: o São Paulo tem ótimas opções. É o elenco, isso inclusive foi discutido por um jornalista da Argentina, Chema Gonzalez. Não sei se ele é jornalista, mas é um ex-treinador, um ex-jogador de basquete que cria opiniões, que também faz análise ali sobre o basquete, é bem influente na mídia. Então, é um cara que entende. É um cara que entende, que acompanha o basquete sul-americano, estava de olho no São Paulo e citou isso, e é algo que eu concordo totalmente. Entre os times da América do Sul, o São Paulo é um dos que tem as melhores peças, as melhores estrelas, e em contrapartida, é um dos times que menos faz essas estrelas jogarem renderem. Então, é um time que não sabe aproveitar seus atletas. E por mais que o time
tenha sido um sucesso no Paulista com título dentro de quadra. É um sucesso também esportivamente, porque, querendo ou não, tem um impacto grande a modalidade. Fora de quadra, a gente sabe todas as dificuldades, não é um atrativo, o basquete do São Paulo não é divulgado, não dá mais de 1.000 torcedores, ainda não batemos mais de 1.000 torcedores na temporada, que para mim é um absurdo. Dentre todos os absurdos que reúnem o basquete de São Paulo, esse é um dos mais absurdos. A gente não ter batido 1.000 torcedores em nenhum jogo na temporada, talvez contra Franca ali na final do Paulista, mas não tinha como, né, medir por conta da Covid, era 50%, mas com 100% liberado ainda não batemos 1.000 torcedores no NBB. E nem no Super 8, né, nem contra Bauru e Caxias. Então, o time é um atrativo em quadra. Ultimamente não tem sido, mas são fases. Ainda assim, o basquete é um atrativo muito grande para o São Paulo, para o torcedor de São Paulo dentro de quadra, o que não tem sido fora. E a expectativa é que não se torne algo não atrativo também dentro de quadra. E aí segue essa linha. O São Paulo tem ótimas peças em mãos. Tem Marquinhos, estava na seleção até ontem, é um dos principais, se não o principal jogador aí do NBB. Tá brigando para MVP, é um dos maiores da nossa geração. Caboclo, que chegou agora da NBA, tem todo o impacto que ele pode render. Realmente ele está certo quando ele reclama do nível, porque ele é um jogador que está num nível acima do NBB, mas ele precisa provar isso e não apenas falar. E a gente precisa de alguém que faça ele provar isso. A gente não precisa colocar só o Caboclo, ó, joga o Caboclo em quadra e fala, ó, agora você faz o que você sabe fazer. Você não é o Caboclo? Tá em quadra aí, você joga basquete do jeito que você quiser, faz 20 pontos aí, tá tudo bem. Não, a gente precisa ter um plano tático que faça o Caboclo render. Às vezes a gente pode tornar o Marquinhos o principal jogador, mas a gente não precisa que o Marquinhos seja o principal jogador de São Paulo o jogo todo jogo, 40 minutos por jogo, todo santo jogo. A gente tem o Caboclo, por que não tornar o Caboclo a primeira opção do time em certos momentos? É por dificuldade dele, é por dificuldade tática, e aí a gente entra na questão, se o Caboclo sai do São Paulo, será que taticamente, sei lá, no Barcelona, no Real Madrid, num time europeu, ele vai ser tão nulo quanto ele é aqui no São Paulo? Que aí a gente pensa, pô, o problema era a comissão técnica ou o problema era o Caboclo? Mas quando você tem um ativo tão grande quanto é o Bruno, a ideia é de que realmente o problema seja tático na questão da comissão técnica. Então, nós pedimos mudanças na posição de torcedor, não só na posição de quem está analisando, quem está criando opinião, quem tem um programa aqui no YouTube para falar. A gente é torcedor, acima de tudo, torcedor de São Paulo, que cobra algo do seu clube. Isso é a coisa mais normal do mundo. Não sei se o Tyrone ou qualquer outro jogador não esteja acostumado com essa questão, mas um torcedor que cobra resultado é um torcedor, apenas um torcedor. E a gente é um torcedor que tem influência e que cria opinião, e não muda, né? A gente não está acima de ninguém, a gente não quer ter a opinião vencedor, mas alguém mandou o recado dele aí para a comissão técnica e esse é o meu. Não peço demissão, acho que não é o momento de demitir, não é o momento de mudar a comissão técnica, criar crise de maneira involuntária, mas a ideia é melhorar e mudar. A gente precisa de mudança, isso é fato. Acho que é a hora de mudar. A gente tem a BCLA pela frente para realizar essas mudanças e nosso time não permite algumas, né, como os rebotes, algumas questões físicas também, questão de estatura, tudo mais, por conta da rotação, por conta da montagem de elenco, mas o que temos em mãos precisamos mudar. E esse é o recado que fica no fim desse episódio do Resenha de Bandeja. Queria agradecer ao Guilherme, ao Danilo, a todo mundo que nos acompanhou nesse episódio longo, acho que deve ter ficado para mais de 1h10, 1h20, porque a gente realmente tinha muita coisa para comentar, projetar essa BCLA, analisar Super 8, comentar sobre problemas internos, falar sobre derrotas e vitórias nessa janela lá no Distrito Federal, em Brasília, na capital federal. Muita coisa para comentar, mas passamos a limpo aí tudo. E agora é torcer para ir bem na BCLA, é torcer para garantir uma liderança, para garantir pelo menos uma classificação, para voltar para o Brasil e as coisas se ajeitarem nos próximos dias, a gente poder seguir com basquete em alta, buscar pelo menos confirmar um G4 no NBB, que é algo crucial para o São Paulo ao longo da temporada. Fechar no G4 é totalmente crucial para um playoffs, né? Porque seguir nessa carga de jogos e pegar ainda umas oitavas de playoffs é muito complicado para o físico, então precisamos sempre pensar em todos esses contextos. Mas, ademais, queria agradecer aos nossos telespectadores, todo mundo que enviou perguntas, todo mundo que interagiu. Até a próxima. Tchau, tchau.